Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Amém. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus 8:10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhes a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vidas do Evangelho na Terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-los sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente levais comigo, e a todos vós, espíritos protetores e comuns interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veterana e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. A gente tem comentado com vocês muitas vezes o comportamento do ego, o comportamento do ser responsável diante do que a vida nos oferece. E a gente tem falado que são 3 possibilidades que a gente tem para agir. Ou você age com desamor, com amor, ou com obsessão. E a gente tem já falado repetidas vezes que Deus nos fez para que a gente estreasse o caminho do amor. Mas enquanto os apetites da matéria falam mais alto em nós, normalmente a gente vive num verdadeiro pêndulo entre o desamor e o pseudo-amor. Até que diante dos conflitos da vida a gente resolva seguir o lado do amor. E por que é importante a gente entender isso? É importante porque o nosso comportamento sadio, entre aspas, ele é desse jeito. Nas doenças, isso se exacerba e muito. Então a gente vê o ego na sua posição de desamor, agindo com crueldade ou com indiferença. Ele age com crueldade quando ele faz o mal, sabendo que está fazendo mal. E ele faz sabendo que está fazendo porque ele gosta de fazer. Ele sente emoção por aquilo que ele está fazendo. Essa história de dizer que fui obrigado a fazer, isso é um mecanismo de defesa do ego. Querendo projetar a ruindade dele fora, sabe? Eu fui obrigado, não foi o que eu quis. Não. No fundo, na essência da nossa intimidade, quando a gente faz porque quer. Então o ego é desse jeito. Na sua inferioridade, ele ainda se compraz com o mal. E como ele se compraz com o mal, como é que ele vai seguir o caminho do bem, que foi o caminho que Deus fez possível? Às vezes ele é tão covarde que ele nem quer se expor fazendo mal, mas ele gosta quando vê os outros fazendo mal. Aí ele age com certa indiferença. Então são essas 2 grandes faces do ego, do desamor. Ele age com crueldade, fazendo mal, ou com indiferença, sendo conivente com o mal. E depois ele, quando está nessa fase, de que ele sente desconforto, ele pula para outra fase, que é a fase do pseudo-amor, que é onde está o fingimento e o sentimentalismo. Sentimentalismo é toda vez que eu estou tirando benefício de uma emoção. Então a mãe, quando tem essa capacidade de ser mãe, e ela tira benefício da maternidade em cima de opressão dos seus filhos, isso é um sentimentalismo. E muita mãe faz isso. Menino, se fizer assim eu morro. Aí o menino fica pensando, se não morrer eu estou frente, né? Teve alguma mãe aqui que falou isso? Você me mata, você acaba comigo, você destrói tudo.
Isso é o lado do seu amor, do ego do amor. Do pai não precisa nem falar, né? Porque se mãe que a mãe faz isso, o pai tem 10 mil vezes que é pior. Não vamos nem falar. Se bem que às vezes as coisas se invertem. Então você vê o ego sair do desamor e pular para o seu amor, entrando em fingimento, entrando em sentimentalismo. Mas não é para a gente ficar nenhuma dessas duas fases. O certo é a gente trabalhar a palavra pecado, trabalhar a responsabilidade, trabalhar o nosso lado amoroso. Eu fico falando nisso do pseudo-amor e do desamor, porque é isso que acontece. Nessa doença que a gente ficou falando ontem, na semana passada aqui, que a gente chama de transtorno bipolar. Então veja que interessante quando ele fala aqui. São duas polaridades, depressão em um polo e excitação no outro, que gera ansiedade, irritação, raiva, agressividade, cólera, processos voltados para fora, enquanto os depressivos são voltados para dentro de si. Então é isso que acontece nós quando entramos no quadro depressivo, no transtorno de humor, no quadro de depressão. Você fica naquele quadro depressivo 6 meses, 1 ano, 2 anos, de uma hora para outra, você parte para outra polaridade, de jogar para fora. Como ele fala aqui, com irritação, raiva, agressividade, cólera, ansiedade. Isso sim é o que a gente gera a fase do transtorno bipolar, onde a pessoa fica alternando quadros depressivos, quadros de mania, ou quadros que a gente chama de hipomania, ou quadros que às vezes se caracteriza mais por irritabilidade, intolerância, com agressividade. Então o ego faz isso, sabe? Você sofre naquela crueldade do desamor, com um quadro depressivo, olhando para dentro, se culpando, se condenando, com tristeza, com falta de ânimo, sem querer ir à vida, sem querer tomar banho, sem querer comer, sem querer sair do quarto, sem querer trocar roupa, você não quer ninguém junto de você. Esse é o quadro de desamor, de machucamento que o quadro depressivo causa, em que a pessoa acha que se machucando desse jeito, ela está pagando alguma coisa e no fim ela não paga nada. Ela não paga nada. Sofrimento só causa sofrimento. O sofrimento não paga nada. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo um quadro muito errado. E a gente vê as pessoas falando de boca cheia, ela não para nem para pensar o que estão falando. E eles ficam dizendo, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Está errado. Você só vai por um caminho que é o amor. Deus jamais plantou o caminho da dor para os filhos dele. Só existe um caminho que leva até o Pai, é o caminho do bem, é o caminho do amor. A dor não leva ninguém para nada, a não ser para sofrimento. E enquanto você não ir para o caminho do amor, você vai continuar sofrendo. Então que a gente abra os olhos e enxergue essa verdade, sabe? Senão a gente ia ficar ciclando nessas fases de vida, como as pessoas de transtorno bipolar, e que se martirizam o tempo todo com o quadro depressivo, e de uma hora para outra ele grita, esperneia, xinga, não dorme, fica irritado. Dura umas 2 semanas, quando é hipomania, ou às vezes dura mais tempo, quando é um transtorno bipolar tipo 1, que pode durar meses, nessa fase de euforia, e que eu não sei qual é a pior para a família, se é a fase de euforia ou quadro depressivo, para depois ele ciclar novamente. Então, é isso que a espiritualidade inferior faz conosco, quando a gente aceita suas sugestões. Quando a gente percebe, assimila, faz um intercâmbio mental e começa a receber as interferências desse intercâmbio em nossa vida. Só você ligar na Record, na Atena, no Bandeirante, no Bate, só vê notícia ruim, né? Violência de todo tipo. O que a espiritualidade inferior
como se diz, desprovidas de Deus, né? Não é bem assim. Não é bem assim? A gente, por ser mal, ser ruim, a gente gosta de escutar o que é mal e o que é ruim. E o que é mal e o que é ruim vem para nós. É aí que está o problema. As pessoas se identificam do ponto de vista afetivo. Se a sua predominância afetiva é do lado negativo e a pessoa está mostrando que é negativo, você se identifica com aquilo. Está gostando de saber. Então as pessoas sentem a emotividade daquilo que é mal, porque a emotividade delas também tem o mesmo padrão. E quando a gente fala em afetividade, é bom vocês entenderem que a afetividade, a gente sempre tem dito para vocês, que é o conjunto das emoções e sentimentos. E é uma verdade. Mas essas emoções e sentimentos, elas adquirem algumas características, entende? Que a gente consegue ampliar essa palavra afetividade sobre 5 grandes pilares. Na afetividade nós temos o humor, nós temos emoção, temos sentimento, temos um sentimento muito doentio chamado paixão, e depois tem um outro chamado de afeto. Então essas 5 coisas compõem a afetividade da gente. No grosso modo, a gente pode dizer que são emoções e sentimentos. Quando a gente fala esse humor, esse transtorno do humor que a gente está vendo como doença, entenda que todo mundo tem seu humor. O humor é o estado de base, padrão da minha afetividade. Tem gente que tem esse estado de base, padrão da afetividade dele, do lado da alegria. É o que a gente chama de pessoas bem-humoradas, que encaram a vida com mais positividade, com mais realidade do lado agradável da vida. Tem pessoas que têm esse humor, essa base padrão de viver de uma forma mais negativa. São pessoas mal-humoradas, que se incomodam com tudo e com todos, e muitas vezes gera muito conflito e descontentamento para toda a família. Tem pessoas que sabem, conhecem o humor dos outros, porque a gente não só tem um humor positivo, a gente está falando da base padrão. Tem gente que está bem humorado, é uma pessoa alegre, tudo bem, mas diante de algumas circunstâncias ele fica muito mal-humorado. Tem gente que fica mal-humorado quando está com fome. Tem gente que fica mal-humorado quando chega atrasado no compromisso. Tem gente que fica mal-humorado quando está sozinho. Então, cada um conhece seu humor, cada um conhece o humor do outro, entende? A mulher conhece muito bem o humor do marido, e o marido conhece muito bem o humor da mulher. Entende? Você conhece o humor dos seus filhos. Então, o humor é a base padrão da minha afetividade. Essa base padrão da afetividade, ela pode adoecer, e quando ela adoece, a gente tem os transtornos de humor. Aí você tem os quadros depressivos, os quadros de ansiedade, os quadros de estresse, de irritabilidade. São os transtornos de humor de uma maneira geral que a gente tem. Sabe? E no caso que a gente está vendo aqui, que é o transtorno bipolar. E é esse tipo de quadro depressivo que alterna essa ciclagem entre momentos de depressão, momentos de euforia, momentos que ele está focado para dentro, que é o quadro depressivo, e momentos em que ele está focado para fora. Agora você imagina como é que você conviver com uma pessoa desse jeito. Não é lá muito fácil. Não é lá muito fácil. Porque se o quadro depressivo, como eu falei para você, se o quadro depressivo já incomoda, um quadro de mania, vocês podem acreditar que incomoda muito mais do que um quadro depressivo. É muito mais doloroso para quem convive com a pessoa. Então, é o que ele conclui aqui. E é o que é mais comum hoje, é alternar as polaridades. Momentos para dentro, momentos para fora. Alternando a inibição com excitação. É o ego na fase de desamor, se machucando, se reprimindo, se condenando, se depressivo, cada vez em quadro depressivo, quando menos espera, ele sai desse quadro depressivo, desse quadro de desamor, em que ele está sendo cruel com ele mesmo, ficando indiferente dentro da vida, ele pula para outra polaridade.
Aí ele vai mostrar o sentimentalismo e o fingimento, que é uma pessoa alegre, que não precisa dormir, que não precisa comer, que quer comprar tudo, quer conquistar tudo incomoda, é ele que manda, ninguém mais manda do que ele sai, ele pula nas fases do ego. Ele tem uma fase depressiva e uma fase de mania, uma frase incitativa. E enquanto ele fica desse jeito, ele nunca está centrado no que deve fazer, que é o lado responsável da vida. Tem um livro do Bezerra de Menezes, do Edival, que eu já falei para vocês e torno a falar, que chama Nas Fronteiras da Cultura. E é esse livro que a gente está estudando. A fase inicial do livro é esse comentário que o Miranda faz a respeito da depressão, que a gente está vendo aqui, da obsessão. Ele fala isso da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. E depois ele vai dar um relato do caso, que é um transtorno bipolar. E é como eu falo para vocês, é muito bonito esse livro, porque ele trata o quadro espiritual da obsessão do transtorno bipolar. A obsessão é essa que teve o seu início num aborto voluntário, porque ela não aceitava que uma gravidez deformasse seu corpo. E nesse aborto seria um compasso do passado que estava reencarnando para refazer laços de amor com ela, em que ela, fazendo isso, desencadeou todo o quadro de ódio e de raiva que já existia antes dele. E ele a subjugava como quadro do transtorno bipolar. Então, o Bezerra de Menezes mostra todo o processo entre encarnado e desencarnado, do tratamento que é feito nos dois casos. Mostra o amparo que foi dado ao desencarnado, que foi mostrado para ele um caminho amoroso diante da vida, em virtude dele ter relembrado coisas do passado que haviam esquecido. E depois, quando termina, ele confessa aquilo que é o que acontece na medicina. Agora ela vai ter que fazer tratamento de suporte o resto da sua vida. Porque nesse quadro do transtorno bipolar que ele entrou, os sensores e condutores psíquicos e cerebrais foram danificados. E vai precisar de um suporte medicamentoso e psicoterápico o resto da sua existência. Então é muito importante a gente ver a associação que existe entre uma doença humana, física, tão comum, e o relato do ponto de vista espiritual, e como a coisa se comporta diante dos quadros da psicologia moderna, que fala tanto desse quadro de desamor, pseudo-amor, e do nosso quadro amoroso diante da vida. A gente vê hoje em dia os novos ramos da psicologia surgindo, como a transpessoal, falando o tempo inteiro do lado amoroso, consciencial da pessoa, fazendo pontos de ligação entre o progresso dessa medicina transpessoal e a religiosidade que existe do ponto de vista moral dos ensinamentos de Cristo, e não do ponto de vista religioso, mas moral que Jesus ensinou, mostrando que existe uma associação entre as coisas que deve ser tratada dessa maneira mais ampla. Então, que eu compreenda que esse estado basal que eu tenho da minha afetividade diante da vida, a gente chama isso de humor. Aquilo que eu sinto do ponto de vista agudo, com o que está me acontecendo aqui agora e durante todos os instantes da minha vida, e que eu reajo a isso, a gente chama isso de emoção. São reações físicas e mentais diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar alterações no sistema cardíaco, respiratório e endócrino da pessoa. A emoção é um quadro agudo do aqui e agora, com repercussão tanto mental quanto do ponto de vista físico. Você, quando sente alegria, é uma emoção. O que acontece? Sua pontilha de lado, seus olhos se arregalam, você sorri, faz gestos com os braços, você tem vontade de pular, de sair correndo. Isso é uma emoção que gerou alteração no corpo. Do mesmo modo é como você fica triste, fica atabalhado, com uma máscara, os olhos murcham, vontade de chorar, desânimo, para se recolher. Então,
Isso são emoções, alterações agudas do que eu estou sentindo agora. Toda vez que eu repito emoções e começo a me conscientizar dessas emoções, seja ela positiva ou negativa, eu estou trabalhando sentimentos, que são reações afetivas de um padrão mais duradouro na vida. Eu demoro para construir sentimentos. Do mesmo modo que eu demoro para apagar sentimentos. Vira com você, já teve vários relacionamentos afetivos com seus parceiros aí. A gente começa sentindo essa afetividade que você vai construindo sentimentos. Quando a coisa se acaba, você não para de gostar do dia para a noite. Você vai esquecendo aquele sentimento aos poucos. Então você constrói sentimentos aos poucos. Você também modifica esses sentimentos aos poucos. São coisas mais duradouras, mais conscientes, mais responsáveis. Porque as emoções, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são todas inconscientes. Então você tem estado de humor, você tem emoção, você tem sentimento, e você tem um sentimento que é muito, muito grave na vida de todos nós, que é o que a gente chama de paixão. É um sentimento arrebatador, que fecha a tua capacidade de raciocinar. Você não consegue ter bom senso, você não consegue ter critérios. Essa paixão te cega tudo, e você fica focado só naquilo objetivo. Essa paixão de todos os componentes afetivos, ela é tão importante que Kardec dedicou uma parte no Livro dos Espíritos só para ela. Justamente na parte que ele fala do homem de Deus. Para você ver a importância que tem dessa palavra paixão. Então você vê na sua afetividade humor, emoção, sentimento, paixão, e você tem também outra coisa chamada de afeto. Afeto é todo o sentimento que eu tenho de uma ideia ou de uma generalidade. Quando eu digo que eu gosto dos animais, isso é um afeto que eu tenho para a generalidade dos animais. Mas como eu crio meu cachorrinho lobo lá, que eu amo aquele lobo, aquilo já não é um afeto, é um sentimento que eu tenho por aquele ser, que eu fui curtindo emoções com eles e construindo emoções positivas, e hoje a gente tem esse laço afetivo, amoroso. Então eu amo o meu cachorro e eu tenho um afeto por todos os animais. Então afeto é tudo aquilo que eu tenho de uma ideia ou de uma generalizada. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês têm afeto por animais, todo mundo tem. E vocês vão ter afeto, sentimento por barato, por rato, por escorpião? Não, isso são afetos negativos que eu tenho para isso. Então, em tudo que eu estou fazendo na vida, eu sempre tenho um afeto por qualquer coisa, por qualquer generalidade. Se existe uma utopia na vida, uma utopia, é você chegar para uma pessoa e dizer: vamos conversar com neutralidade a respeito disso. É uma grande mentira. Porque você já tem um afeto sobre aquilo que você vai discutir. E jamais você vai ser neutro. É uma mentira, é uma ilusão, é um movimento do ego. O nosso afeto, ele sempre tem duas polaridades, seja positiva ou negativa, mas neutralidade não existe. Então você vai conversar com neutralidade a respeito de aborto? Jamais. Você tem um afeto sobre isso. Ou você concorda ou você não concorda. Você vai conversar com neutralidade a respeito de política? É uma ilusão maior ainda. Você já tem o seu afeto a respeito de um ou de outro, daquilo que você vai discutir. Então, a gente entende essa capacidade afetiva, porque isso tudo é importante no quadro de humor. Se o humor é a base da minha afetividade, de como eu vivo, todos estes outros laços afetivos estão influenciando essa minha capacidade de humor. As minhas emoções interferem no meu humor, no meu sentimento, nas minhas paixões e nos meus afetos. E isso é importante? É. Porque se você tem um quadro de humor chamado bipolar, que a gente está estudando aqui, existem alterações do nosso lado afetivo
mais do lado das emoções, que chama de transtorno de borderline, que é uma doença extremamente incapacitante, de difícil relacionamento, que gera muito sofrimento, que não tem medicação para ela e que tem uma prevalência cada vez maior. Porque hoje em dia se calcula no mínimo 6% da população. De todas as internações em hospital psiquiátrico, depois que as pessoas são tratadas, chega a até 50% transtorno de personalidade. E desse transtorno de personalidade, a grande maioria dela é transtorno de borderline. De 20% dos pacientes que são atendidos em hospitais psiquiátricos, em ambulatório, de todos os pacientes que são atendidos no ambulatório, 20% tem transtorno de borderline. Se você for parar para pensar, é difícil você encontrar uma família que não tenha uma pessoa com transtorno de borderline. Muitas vezes, esse transtorno, apesar de causar muito sofrimento, como ele é um transtorno de personalidade, existe uma relutância muito grande do paciente procurar tratamento. A grande maioria das vezes é a família que gera tanta confusão que leva o paciente, às vezes até a contragosto. Ou então que ele vai procurar tratamento, não por causa do transtorno de personalidade, mas pela comorbidade que surge em cima do transtorno de personalidade. São pessoas que, eles chegam muitas vezes no consultório da gente, às vezes você chega eles falando entre si, fulano é bipolar, porque ele está rindo agora, está chorando, daqui a pouco volta a rir, depois vai chorar. Não, isso não é transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um transtorno de humor, é um quadro demorado, em que seu humor fica muito para baixo ou fica muito para cima. Emoções é o que eu tenho aqui agora, é um quadro agudo. Esse negócio de você mudar de padrão de comportamental de acordo com as emoções, isso não tem nada a ver com transtorno bipolar. São doenças do fundo emocional. A grande maioria dessas pessoas que chegam desse jeito, elas têm uns traços, ou então muitas vezes já são pessoas que têm transtorno de borderline. E é importante você falar isso, é muito importante. É como eu estou falando para vocês aqui. Transtorno bipolar, você tem tratamento medicamentoso. Transtorno de personalidade, você não tem tratamento medicamentoso. Você trata a comorbidade que surge em cima do transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é 20% da população do mundo. Pega 20% da população do Brasil, 20% tem transtorno de personalidade aí. Desses 20%, o que é mais comum é o borderline. E é importante a gente falar isso? Porque em todos eles existe um quadro obsessivo. Muitas vezes, não só como causa, mas como efeito. Já mexe entenda, as pessoas que têm esses transtornos de humor, o pré-frontal deles estão todo bloqueado. A capacidade de ter bom senso, a capacidade de ter prudência deles estão comprometidas. Eles, antes da doença, tinham bom senso. Eles tinham a prudência. Eles tinham capacidade de raciocinar normal. Eles tinham capacidade de fazer avaliação dos seus atos. Mas eles deliberadamente escolheram aceitar a ideia perniciosa. E depois que é feito o intercâmbio mental, a capacidade de ter análise crítica das situações vai ficando para trás. E depois que você envereda por um transtorno psíquico, é aquilo que eu sempre falo para vocês. As doenças psiquiátricas não são categoriais como são as doenças do nosso corpo. As doenças psiquiátricas são doenças dimensionais. Elas têm dimensões de profundidade e de superficialidade. Uma coisa que era um traço na personalidade pode gerar algo pior, que vai vir um quadro neurótico, depois um quadro psicótico e assim por diante. Uma pessoa que aceita uma influência dessa, que cai no quadro neurótico depressivo, depois ele vai com a bipolaridade, depois da bipolaridade ele começa a ter alucinações, entra no quadro esquizoafetivo, e depois até vai entrar no quadro de esquizofrenia franca. Então a coisa ela caminha para um lado ou para o outro, de acordo com
o que eu estou fazendo na minha vida. E aí tem uma coisa que é muito grave, sabe? Porque se a gente fala de doenças que estão gerando um quadro de subjugação, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que tem uma resposta que, eu já falei para vocês, vou falar agora, é algo que acaba com qualquer movimento do ego. Porque Kardec pergunta, pode a pessoa por si mesmo se libertar de um quadro obsessivo? E ele fala sim, de qualquer quadro obsessivo, seja quadro obsessão simples, fascinação, subjugação, qualquer um pode, desde que tenha vontade. Vontade. É por isso que eu gosto tanto de falar desse atributo da nossa inteligência chamada vontade, que é a volição. Se ele fala, é porque é assim. Se eu digo que não é, é porque eu já entrei na minha limitação. Eu já criei bloqueio para mim mesmo. E eu crio bloqueio para mim mesmo porque eu não quero usar a minha vontade. Eu prefiro ser e continuar sendo esse objeto automático da espiritualidade inferior que eu me comprazo com ela. É por isso que eu estou falando tanto dessas doenças que são tão comuns, fazendo essa associação tão bonita que existe dentro da doutrina espírita e da capacidade que cada um tem de vencer suas dificuldades e ir em busca das suas curas, dos seus tratamentos. Qualquer pessoa pode por si só, usando a sua vontade, vencer suas dificuldades. A gente fala muito de Santo Agostinho. Se você for ver a codificação da doutrina espírita, um dos espíritos que mais tem mensagem é Santo Agostinho. Eu acho que é o que tem mais, se eu não me engano. Você sabe quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho começou a vida dele levando uma vida extremamente hedônica. Vivia do prazer, pelo prazer e só pelo prazer, e olha, sexualidade em cima, e vício de tudo que é jeito. Depois ele começou a cair em si e ver que aquilo não era o caminho correto. Depois ele começou a conversar com a mãe dele que havia desencarnado. E ele, com a vontade própria, venceu todas as dificuldades. Terminou sua vida santa. Até tempos verbais que não existiam, ele deu origem. A grandeza desse espírito e o exemplo que ele dá para a gente é justamente esse, dessa pergunta e dessa resposta que Kardec recebeu. Pode você por si só vencer um quadro obsessivo? Pode, desde que tenha vontade. Então você tem do seu lado as armas que você precisa para vencer todas as dificuldades. Mas você tem que colocar em ação com consciência, porque vontade, eu já disse, ela é um atributo da inteligência. Ela é algo que é consciente. A vontade envolve dois mecanismos que são importantíssimos no ser humano, que é a capacidade de você ter autonomia e de ter independência. A autonomia é a capacidade que você tem de fazer escolha, é seu livre-arbítrio, é você querer e escolher, e você escolhe sendo consciente daquilo que você está escolhendo. Isso é que é autonomia. E independência é você colocar em prática aquilo que você escolheu. Você vai fazer, você não vai tentar. Quem tem vontade não tenta, quem tem vontade faz. Agora, ego, que gosta de viver de falsidade, de mentira, diz eu vou tentar. É um fingimento, é um sentimentalismo, porque no fundo ele não quer mudar. Então ele tenta para mostrar que fez, para depois dizer que não deu certo e continuar fazendo errado. São movimentos do ego que a gente fica jogando de um lado e para o outro, mas a gente não senta na responsabilidade de agir com nossa vontade, praticando o lado amoroso da vida da gente. Então você tem essa sua afetividade que você precisa trabalhar. Olha seu estado de humor, olha o padrão basal da tua afetividade, como você vive, como você interage com você, com seus familiares e com os outros. Se é um estado de humor
positivo, e que você encara as coisas com certa alegria, e que você se sente motivado para ir em busca das dificuldades e vencer, ótimo. Se não é, mude. Mude. Porque a vontade serve para isso. Para você pensar, refletir, analisar, ponderar, escolher e dizer, agora eu faço. Ah, mas é contra a minha natureza. A tua natureza vai nascer para você educar mesmo. Você já tem a natureza perfeita? Se não é perfeita, então eduque. Qual é a única arma que você tem para tratar temperamento? Já falei isso para você, está lá no livro do Espírito. Chama-se de higiene. É aí que você muda seu temperamento, essa sua tendência. São um conjunto de princípios que eu monto que vai me trazer bem-estar físico, mental e espiritual. Eu vou montar quadros disciplinares na minha vida e vou dizer, é isso que eu vou fazer, porque é aí que está certo. Então eu vou agir com bom senso, eu não vou agir com desejo. Quem age com desejo é o ego, que quer repetir aquilo que ele gostou. Não vai agir com falsidade dizendo que está tentando. Ele vai agir com bom senso, com vontade. Eu vou, faço e mudo e acabou. A gente tem que entender que a única coisa que eu tenho controle na minha vida é da minha conduta, dos deveres que eu quero praticar. O resto eu não tenho controle mais nada. O resto depende só dos outros. Então, se você tem controle sobre você, da sua conduta, use a sua vontade e faça. Ah, mas eu não vou sentir prazer. Não vai. Não vai mesmo. Que você vai fazer uma coisa que você não tem experiência ainda. Eu falei aqui da afetividade, que a emoção é um quadro agudo, que o sentimento é um quadro crônico que eu vou construindo. Para você ter sentimentos positivos, você tem que ir atrás de emoções positivas, em que você vai viver naquelas emoções repetidas vezes, para que você monte sentimentos positivos. Ah, eu não gosto de levar comida para os pobres, eu não gosto de ajudar quem está sofrendo, eu não gosto de não gosta, mas vá fazer porque é certo. Jesus não pediu para que amássemos uns aos outros como ele havia nos amado? Então vai lá, ambos necessitados. Não me dá prazer. Não dá porque você não tem essa afetividade ainda. Você ainda é um bicho muito ignorante. Ainda é um ego muito imperfeito. Então comece a fazer. Vai ser fazendo, sentindo a emoção daquilo novo que você está praticando, que você vai analisando, repetindo, e você vai construindo sentimentos bons, sentimentos fraternais. É a partir daí que eu vou chegar na caridade. Mas não, o ego ele adora a imperfeição. Ah, mas eu já quero fazer a caridade, porque é fora dela, sem ela não tem salvação. Então eu quero fazer caridade, eu quero fazer coisas para os outros, achando que com isso está construindo alguma coisa. E não está. Não está construindo nada, isso é um movimento do ego, isso é falsidade, isso é fingimento. Construa o afeto dentro de você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi assim que Jesus falou para a gente. Então, ame a si mesmo, construa emoções positivas, desenvolva sentimentos bons, nobres, fraternais, para que você possa amar o próximo. Então, é assim que a gente vai construindo nossa afetividade, aperfeiçoando o nosso estado de humor, procurando qualificar emoções novas que eu sei que são positivas. Porque à medida que eu estou qualificando emoções, eu estou trabalhando sentimentos. Se ela é positiva, serão sentimentos positivos. E aos poucos eu vou tornar um ser cada vez mais racional, mais lógico, mais coerente. E com isso eu não vou cair nos movimentos das paixões. Porque ela vai vir desse quadro afetivo que vai ser arrebatador. Mas se você é uma pessoa consciente que trabalha seu pré-frontal, você não deixa a paixão tomar conta de você. Você domina a paixão. Que é como Kardec fala. A paixão precisa de alguém que a domine. Se você deixar a paixão dominar a sua vontade, você está entregue aos sentimentos de valência muito complicados na sua vida. Então, eu preciso desenvolver isso, sabe? É assim que eu vou qualificando a minha afetividade.
E quando a gente fala dessa palavra afetividade, entenda uma coisa: todos nós somos classificados no mundo espiritual de acordo com a nossa afetividade. Quem mais ama está lá em cima, quem menos ama vai ficando lá embaixo. Não é a capacidade de conhecimento cognitivo, não. Se você acha que inteligência cognitiva faz alguma coisa, meu amigo, então as trevas estão lá 10, porque lá só tem gente muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, mas com a afetividade totalmente bloqueada. Então aproveite, se você quer sair dessa encarnação melhor do que quando chegou, trabalhe a afetividade, melhore seu estado de humor, vá qualificar as emoções que você está indo em busca de trabalhar, para que você viver dessas emoções boas, positivas, você desencadeie sentimentos conscientemente com aquelas emoções que você está trabalhando. Não deixe se levar pelas paixões e saiba qualificar afetos, sabendo que ninguém nunca é imparcial dessa maneira humana que as pessoas falam. A gente sempre tem afetos em qualquer ideia, em qualquer generalidade que eu vou estar analisando, conversando com os outros. Então cuidado, porque é nisso aqui, nessas doenças tão graves, em que a muda de polaridade, que diga hoje em dia, esse transtorno bipolar é um dos quadros mais prevalentes que existe na medicina hoje em dia. O quadro depressivo, de uma maneira geral, ele nunca teve uma incidência, uma prevalência tão intensa como está tendo hoje em dia. A gente não calculava 20 anos atrás que ia ter uma quantidade de depressivo que tinha hoje. Foi uma surpresa na medicina de uma maneira geral. E essa surpresa tende a aumentar. Porque no livro Obras Póstumas tem uma mensagem, acho que é 23 de abril, em que ele faz um quadro premonitório do que vai acontecer conosco. E lá está escrito que os quadros de suicídio iriam aumentar muito, iria assustar a humanidade como um todo, ao ponto do suicídio ser um ato comum entre as próprias crianças e adolescentes. E é o que a gente está vivendo hoje. E a tendência disso, segundo o próprio Divaldo, é que isso vai se intensificar. Ainda vai aumentar muito. Então, entenda, se a depressão é uma doença tão prevalente, se ela tem uma incidência tão grande em nossa vida, você mesmo sabe que na sua família, se você for olhar com carinho, vai encontrar pessoas depressivas. Muitos deles são bipolares e não estão nem classificados como bipolares, porque muitas vezes predomina só um quadro frouxo de agressividade, de irritação e de drogas, mas são bipolares. E se é bipolar e está sendo tratado como depressivo, está sendo tratado errado. E sendo tratado errado, a tendência de suicídio é maior ainda. Então, são coisas que vai ter um impacto na sua vida, para que você tenha olhos para ver. Porque isso é comum, isso faz parte da nossa vida cotidiana e a gente tem uma cota de participação nisso aí. Quando Jesus pediu para que amasse uns aos outros, foi nesse sentido. Principalmente a começar o escondendo para a casa da gente. Então a gente tem, de uma maneira muito frequente, esses transtornos todos, que por trás disso sempre tem uma exceção. Sempre tem. Quando não é causa, é efeito de uma causa de rebeldia da vida atual. A gente sempre fala isso, efeito e causa. Quando você tem um quadro psiquiátrico que começou com um fato na vida presente, esse fato que gerou esse transtorno mental seu, nasceu por um ato de rebeldia e não de aceitação na vida que Deus te deu. Nesse caso, os quadros obsessivos que vêm, ele vem em cima da causa, eles são efeito de uma causa que eu desencadeei na vida. Hoje mesmo eu entendi uma mãe com um quadro depressivo grave há mais de 30 anos. Porque o filho dela morreu afogado na piscina. Atendi a avó e atendi ela. E ela já entrou no quadro de transtorno bipolar há muito tempo. E o pior, o filho dela mais velho também já está com transtorno bipolar.
Então você vê que é um caso de rebeldia que gera um agravamento psiquiátrico numa família, entende? Que a prole também fica sendo toda envolvida e é uma confusão que gera na família como um todo. Então, que a gente tenha esse bom senso de saber que a gente precisa e está ao nosso alcance tratar vários homicídios. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente tem a casa espírita, que tem atendimento fraterno, tem reunião de evangelho, tem água fluidificada, tem paz, tem oração, tem estudo como a gente está fazendo aqui. Isso tudo é importante. São ferramentas que você pode usar. Mas se você não mudar a sua maneira de viver e de encarar a vida, isso tudo que eu falei não vai adiantar de nada. Porque o que vale na vida são as transformações que eu faço em mim. E se eu não estou aceitando gerar transformações em mim, com tudo que eu tenho em minha volta que pode me favorecer, é porque eu sou uma pessoa rebelde diante da vida. E aí eu só vou ter sofrimento. É diferente das pessoas que muitas vezes têm seu quadro depressivo, que surgiram, como eles falam, doutor, surgiu do nada. Eu acho que eu já nasci assim, porque a coisa foi desse jeito e foi se agravando. É o que a gente chama de causa difusa. Toda vez que eu tenho um transtorno de humor, transtorno neurótico, seja ele qual for, de causa difusa, que muitas vezes as pessoas ficam dizendo, é genético. Não é genético. É de causa espiritual. A genética em si, a penetrância dela na eclosão da doença é mínima. A gente tem predisposição genética para muita coisa, mas o que vai fazer a gente desenvolver a coisa é a maneira que eu vivo comigo mesmo, com a minha família e como eu me comporto na sociedade. Eu já falei para vocês, uma das doenças mais graves que tem, que a gente sabe tem componente genético e que é documentado sua alteração em ressonância funcional, que é os psicopatas assassinos, que tem alteração na área integradora do caráter. A penetrância genética nesse distúrbio é menos de 10%. Mais de 90% da doença, o que vai gerar ela é a pessoa agindo, olhando para ela mesma, vendo quem ela é, como ela é, por que ela é, dela no meio familiar, com a educação que ela está tendo, e no meio socioeconômico que ela está vivendo. Então, isso tudo que a gente está vendo aqui tem um peso muito grande. E a nossa responsabilidade diante da vida, conosco, com os nossos e no meio que a gente vive, é imensa. Jesus pediu, gente, e eu vou tornar a repetir, para que a gente se dedicasse pelos menores dos pequeninos. Assim fazendo, estaríamos fazendo bem. Procure enxergar essa visão de Jesus. Não vá se dedicar só para aquelas pessoas que estão lá fora. Vê os que estão dentro da tua casa. Vê aqueles que convivem contigo. Porque entre os que você convive, que são da sua família, que estão dentro da sua casa, muitas vezes gerado por você, estão pessoas que estão aí nesses quadros obsessivos. E às vezes você fica se perguntando, até onde está a minha participação nesse quadro obsessivo? Até onde eu pude favorecer e até onde eu pude lutar para que isso não acontecesse? Faça perguntas desse jeito para você mesmo. Olha para teu estado de humor. Veja a afetividade que você pode trabalhar com emoções e sentimentos em cima dessas pessoas, direcionando para o caminho do bem, porque você vai sair dessa encarnação melhor do que a objetivo. E é esse o objetivo da gente. E não de querer comprar o reino de Deus fazendo coisas para os outros, achando que a gente está conquistando alguma coisa com essa atitude utilitarista na vida. Mas a semana que vem a gente continua o nosso assunto. Acho que isso aqui já está um pouco bem elaborado. Depois ele vai fazer um resumo sobre isso tudo, e que ali diz o seguinte, e a gente pode ter a nossa coisa. Aos poucos vai havendo lesão de sensores e condutores nervosos do sistema nervoso central, um comprometimento mental associado às lesões cerebrais contínuas
que vão se somando com a constante ação perniciosa da obsessão, vão causando danos irreversíveis, podendo chegar à alienação completa da pessoa, que será a subjugação em uma fase avançada da sua vida. Muita paz a todos. Aos amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recompendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tens por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazei que nesse brilhante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abreis o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o tratamento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos as boas resoluções. Que essas palavras passadas em benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento